Fica aí a pergunta: como será o futuro do nosso país? Quando nós pensamos nisso, ou quando falamos a respeito, a tendência nossa é pensar nos governantes, uma coisa assim mais ou menos natural. Mas será que o futuro do país só depende deles? Então, eu quero hoje não estou me preocupando com os governantes do país, seja a que nível for, nem estadual, nem municipal, nem governo central do país. Mas eu quero me preocupar conosco, enquanto cidadãos, enquanto estamos aqui. O tema que nós temos para hoje, e talvez para mais domingos desse mês, é exatamente tempo e eternidade. Nós estamos no tempo a caminho da eternidade. E enquanto estamos no tempo, nós temos então responsabilidade. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Nós estamos a caminho disso. Estamos a caminho dessa casa eterna, não construída por mãos humanas, que Deus preparou. Mas por enquanto estamos aqui. Por enquanto estamos aqui tendo que responder essa pergunta: como será o futuro do nosso país? Tem a ver conosco. Também tem a ver conosco. E é preciso que nós pensemos nisso. Então, qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é que Deus não falha. Deus prometeu estar conosco. Estar conosco mesmo naqueles momentos, naquelas situações de extrema dificuldade, como ficou demonstrado tantas e tantas vezes ao longo da história do povo de Israel, por exemplo. Basta lembrar os 3 amigos de Daniel na cova, na fornalha, Daniel na cova dos leões, e tantos outros mais exemplos que nós temos na palavra de Deus que nos mostram isso. Ele nos enche de esperança. E nessa chamada Semana da Pátria que nós estamos, que pode não ter grande importância para muitos, eu não sei qual a importância que tem para nós. Mas se observarmos a palavra de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, de 20 a 21, nós veremos que temos grande responsabilidade. Nós temos uma, eu diria, parada não permanente aqui, mas temos uma parada. Do nascimento até o dia da nossa morte, nós estamos aqui. E esse é o tempo que nós devemos nos interessar pelo que nos cerca. Estamos de passagem, isso é verdade. Não é uma parada eterna aqui. Nós estamos aqui por um tempo. Mas nesse texto ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que nos capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Pertence ao futuro. Pertence à outra parte. O que o texto afirma é isso aí, isso é verdade. Nós cremos assim. Não obstante ser verdade, temos responsabilidades aqui enquanto aqui estivermos. E a nossa responsabilidade aqui é sermos testemunhas de Jesus enquanto nós vivemos neste mundo. E além disso, temos as responsabilidades civis, porque nós somos cidadãos. Nós não somos ETs, não somos zumbis, somos gente. Gente como qualquer outro cidadão. Então, nós temos nossas responsabilidades civis. Então, Paulo, sim, é o mesmo Paulo que escreveu esse texto aos Filipenses, ele alerta também o seu filho na fé chamado Tito, dizendo assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre
prontos a fazer tudo o que é bom. Palavra dele a Tito, capítulo 3, versículo 1 da carta a Tito. Então, muitos, inclusive, têm confundido a passagem que Jesus diz: eles não são deste mundo. Bom, não no sentido de pertencermos às coisas que o mundo faz. Na oração sacerdotal ele diz isso. Ele não quer dizer que não devamos cumprir as ordens dos respectivos governantes, as nossas obrigações civis, tipo pagar impostos. Nós devemos estar sempre em dia com as nossas obrigações para que sejamos exemplos a quem quer que seja. Para que ninguém nos acuse, o sujeito ali frequenta a igreja, diz que é crente, diz que é pastor, diz que é evangelista, não sei o quê, mas olha aí, não paga imposto, faz, sei lá, corta o outro no trânsito, essas coisinhas assim, né? Acho que aqui ninguém faz isso. Pode ser que haja alguém no mundo aí que faça isso, que seja crente e faça isso, né? Então nós devemos estar em dia com essas situações e andar corretamente. Lá em Mateus capítulo 5, 16, quero trazer de volta um texto que eu citei aqui esses dias, no aniversário da igreja: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que eles vão ver se nós não andamos corretamente? Como é que vão ver? Como é que vão perceber se nós deixamos a desejar? Logo depois, nesse mesmo texto, no verso seguinte, verso 17, ele vai dizer: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Deus não quer que nenhum crente em Cristo viva isolado do mundo. Não. Deus não quer que nós vivamos isolados do mundo, mas que cada um de nós dê bom testemunho na sociedade na qual está vivendo, cumprindo seus deveres e pregando a palavra de Deus através de sua vida. E também falando, é claro, né? Em outras palavras, antes de sermos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da terra, cumpridores das leis vigentes, dos deveres cívicos. São os deveres das pessoas em geral, como eu já citei: pagar impostos, servir ao exército, respeitar as autoridades constituídas, cumprir as regras do trânsito. São coisas que todo cidadão precisa cumprir. E nós também. Aliás, nós mais do que os outros. Mais do que os outros. Outro detalhe interessante sobre o assunto é quando Paulo escreve a carta aos Romanos sobre autoridades constituídas e que exercem o poder na sociedade. Vejamos o que ele diz. Ele fala que temos dupla cidadania. E temos. A cidadania terrena e a celestial. Ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram dadas por Deus e estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 3. Ao ter em mente essa situação que Paulo descreve, devemos então desempenhar nossa missão aqui na terra, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que Cristo falou na sua despedida, dizendo-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa é a principal missão de todo cristão. A principal missão é essa, sem dúvida alguma: pregar o evangelho a qualquer parte do mundo. E em Filipenses 3:20, Paulo declara com convicção de que nossa cidadania para valer é a celestial.
Vamos de passagem aqui a caminho da celestial. Mas estamos aqui por enquanto. Estamos aqui ainda. A cidadania, como diz Paulo no capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, a nossa cidade, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, os prazeres do mundo vêm proporcionando, por exemplo, muitas diferenças no nosso meio, nosso dia a dia, nosso viver. O avanço da tecnologia, todas as facilidades, em todos os aspectos, tem deixado muitos cristãos sem interesse de investir na sua cidadania celestial. Está tão bom aqui, tão rápido falar com o outro lá do outro lado do mundo. Beleza. E a gente acaba se esquecendo que aqui é só uma passagem. Tudo isso é só uma passagem. Outro texto de grande importância para nós, cidadãos dos céus, é que Paulo deixou escrito na carta aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3, onde podemos destacar a seguinte expressão: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Nós temos compromissos com a cidadania terrena. As leis existem para colocar limites aos homens, onde todos possam viver de forma lícita. Isso quer dizer para que todos possam conviver harmonicamente. A teocracia, ou seja, o povo governado por Deus, foi até a escolha de Saul, quando Israel passou a ter a monarquia. Mas antes, o seu líder supremo era o próprio Deus, através de pessoas como Moisés e outros. Né? Mas a partir de Saul, Israel, o governo de Israel tornou-se, portanto, então, uma democracia. E aí passou a ter pagamento de impostos, desde então. Quando estavam solicitando, querendo o rei que governasse sobre eles, Deus, através de Samuel, disse a eles: olha, vocês querem um rei, mas sabe que vocês vão pagar imposto. Ah, mas mesmo assim a gente quer. Então, tudo bem. Não vão depois dizer que não foram avisados. Foram avisados de que teria certamente dificuldades. Agora, depois, ao longo do tempo, houve, então, vários impérios que dominaram muitas nações, inclusive Israel. A começar do Império Babilônico, né? O Império Babilônico foi o primeiro, Medo-Persa, o grego, a Grécia, o Alexandre o Grande, que foi um grande líder daquele império, e o romano, principalmente o romano, que foi muito duro. E todos esses impérios cobravam impostos, com certeza. Então, os judeus, ao longo de todo esse tempo, ficaram sujeitos a diversos impérios, quando ficaram com seus direitos civis e políticos caçados. Especialmente o Império Romano, ele trabalhou de tal forma que ele manteve a liberdade religiosa, mas não a questão civil, direitos civis, direitos políticos, não. Religiosamente, eles podiam continuar a sua religião. E eles pagavam impostos, e pagavam a contragosto. Pagavam a contragosto para uma nação que não era sua. Ou seja, era difícil pagar o imposto em Israel para o governo de Israel. Imagina agora pagar imposto para um governo que não é o deles. Ele ficava muito difícil. Então, Roma, como disse, conquistou países do mundo todo, praticamente dominou o mundo de então, daquela época. Em muitos casos, as cidades não eram destruídas, mas adotaram um sistema moderno de exploração, mantendo a religião local, ou daquele povo, colocando um procurador ou um governador em cada província, né, que ficava então como sendo o líder máximo,
E no tempo de Jesus, por exemplo, na terra da Judéia, incluindo Jerusalém, o procurador, o governador chamado era Pôncio Pilatos, que a gente conhece um pouco daquilo que a Bíblia registra no tempo da história de ministério de Jesus. Agora, em relação a impostos, o pagamento de impostos, Jesus deixou os fariseus bastante perplexos e até enfurecidos, quando eles planejavam, de alguma forma, enredar o mestre com suas próprias palavras em relação a essa situação. Quando prepararam essa espécie de pegadinha que não deu certo. Diz o texto lá em Mateus 22, dize-nos, pois, mestre, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? César, Império Romano. Temos até um César aqui hoje, mas esse é outro César. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto, disse Jesus. De quem é a imagem ou a inscrição dessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tudo o que eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir isso. Eles achavam que Jesus tomaria uma posição, digamos assim, que seria contra César. Eles teriam um prato cheio para acusá-lo diante do governador Pilatos. Jesus disse, não, dê a César o que é dele e a Deus o que é dele. Pronto, resolvida a situação. Eles ficaram muito transtornados com isso. Como disse, nós estamos no tempo, a caminho da eternidade. Não podemos perder de vista essa situação. Vivemos no tempo, mas estamos a caminho da eternidade. Vivemos num mundo que não inspira confiança. E Paulo fala a respeito disso quando escreve sua segunda carta aos Coríntios. Quando ele diz lá no capítulo 4 da segunda carta, versículos 16 a 18. Por isso, não ficamos desanimados. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, que o nosso corpo, aliás, nosso espírito seja fortalecido e nós possamos, dessa forma, progredir. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas fixamos os olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso é um texto complexo, não? Vamos ouvi-lo de novo? Paulo diz, por isso não ficamos desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, é efêmero, mas o que não se vê é eterno. Me chama a atenção nesse texto que Paulo fala de nossos sofrimentos leves e momentâneos. Ele, que foi surrado com varas não sei quantas vezes, açoitado não sei quantas vezes, apedrejado, dado como morto, naufragou não sei quantas, 3 vezes pelo menos. Aí ele diz que nossos sofrimentos leves e momentâneos. E nós nos queixamos às vezes, né? Só porque alguém olhou atravessado para a gente. Tem comparação com o que Paulo passou.
Então o apóstolo não deixa dúvida e diz claramente que o que nós estamos passando aqui e agora tem como finalidade preparar-nos para algo melhor. Preparar-nos para algo que ainda vai acontecer, algo glorioso, tão diferente a tudo que nós conhecemos, que está acima de qualquer comparação possível. E Paulo fala que nós receberemos uma coroa imarcessível. Não tem grau de comparação com a coroa de louro que o vencedor dos Jogos Olímpicos do tempo dele recebia, que no dia seguinte estava murcha. Depois, no terceiro dia depois, seca, né? E só foi, não sei nem que se tirava fotografia, não sei se tinha fotografia, naquele tempo eu não tinha. Então, nós teremos uma coroa que não muda, que não oxida, que é permanente. Grande diferença, portanto, essa estampada diferença entre o que o atleta olímpico recebia, uma coroa de louro, para uma coroa imarcessível, que não muda, que não se altera. Então, o que Paulo está dizendo é mais ou menos o que diz um poeta que escreveu mais ou menos 1800 anos depois. Ele diz que nós vamos receber essa coroa imarcessível. E Paulo, então, o Robert Browning, ele viveu no século XIX, ele escreveu o poema Rabbi Ben Ezra, como disse, cerca de 1800 depois de Paulo. Ele escreveu alguma coisa com uma autenticidade que o próprio autor talvez desconhecesse. Ele diz: envelheça comigo, o melhor ainda está por vir. É a última parte da vida, em função da qual existiu a primeira. Isso é uma tradução livre. Certamente tinha mais rima no original. Envelheça comigo, o melhor ainda está por vir. É a última parte da vida, em função da qual existiu a primeira. Estamos aqui nos preparando para aquilo que há de vir, nessa caminhada. Então a esperança é essa. A esperança do verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, é essa. Não se trata tão somente de aguardar a vida após túmulo. É muito mais do que isso. E tudo que nos acontece nessa vida está diretamente relacionado com o que está por vir. Na verdade, tudo está nos preparando para este porvir. Portanto, nada do que se passa em nossa vida atualmente é inútil ou sem sentido, sem propósito, nem mesmo por acaso. É necessário para o nosso aperfeiçoamento, pois estamos nos preparando, sendo burilados para estarmos diante do Senhor na eternidade. Então, as experiências vividas aqui, não as vivemos por mero acaso. As experiências pelas quais passamos são instrumentos das mãos de Deus, e Deus as usa para o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos no tempo, a caminho da eternidade. Estamos na Semana da Pátria, que possamos também nos conscientizar de que nós temos responsabilidades para que o Brasil seja um país melhor, para que a sociedade na qual estamos vivendo e nela inseridos seja uma sociedade melhor. Para que quando dela sairmos, por qualquer razão, haja quem lamente a nossa saída. Se acontecer isso, é porque nós conseguimos fazer com que aquela parte onde nós convivíamos se tornou uma parte melhor porque nós estávamos nela. Que é muito diferente do que quando saímos de um lugar e as pessoas batam palmas, finalmente saiu. Isso é triste, mas tem acontecido. É mais triste ainda quando isso acontece quando a pessoa que sai se diz cristã. Que o Brasil seja melhor
porque eu e você estamos nele. Que Deus nos abençoe.